Eu nunca imaginei que fosse me arrepender de investir R$ 1.400 em um curso. Na verdade, quando eu comprei, eu estava super animada. Eu acreditava que finalmente tinha encontrado alguém que ia me ajudar a entrar no mundo dos marketplaces da forma certa. A oferta parecia perfeita: uma mentoria premium, suporte prioritário, acesso direto ao mentor, uma loja pronta, com produtos vencedores. Tudo parecia ter sido pensado para alguém exatamente como eu, que queria acelerar o aprendizado e evitar erros desnecessários. Mas foi aí que eu descobri uma lição que muita gente aprende da pior forma possível. Nem toda promessa bonita se transforma em resultado. Eu comecei a desconfiar quando recebi a loja pronta que haviam montado para mim. Entre os produtos recomendados, tinha um item que me chamou muita atenção: bolas de decoração para a árvore de Natal. O detalhe: estávamos em fevereiro. E naquele momento eu pensei: peraí, quem está procurando decoração de Natal em fevereiro? Foi a primeira vez que eu senti uma intuição ruim, sabe? Sabe quando alguma coisa simplesmente não faz sentido para você? Então, foi exatamente assim. E quanto mais eu analisava, mais perguntas apareciam. Será que eu estava entendendo algo errado? Será que aquele era realmente um produto vencedor? Será que eu estava sendo exigente demais? Ou será que existia um problema muito maior ali? O que aconteceu depois me fez perceber que o verdadeiro risco não é perder dinheiro em curso ou em mentoria. O verdadeiro risco é seguir conselhos errados sem questionar. E se eu tivesse conhecido os sinais que eu vou mostrar para você nesse vídeo, provavelmente eu teria economizado esses R$ 1.400 e várias semanas de frustrações, várias semanas de erro. Agora, olhando para trás, é fácil dizer que eu deveria ter percebido os sinais, né? Mas a verdade é que naquele momento a oferta parecia ser muito fazer sentido, sabe? Sedutora. E é justamente por isso que eu quero compartilhar essa experiência com você. Porque muitas vezes as pessoas pensam que só cai nisso quem não pesquisa, né? E não é verdade. Muitas vezes você cai porque a promessa foi construída para parecer exatamente o que você precisa ouvir. Quando eu encontrei essa mentoria, eu ainda estava começando a entender sobre o universo dos marketplaces aqui no Brasil. Eu tinha experiência em marketing, já tinha experiência em desenvolvimento de produto e negócios, já tinha trabalhado em empresas como Meta, PayPal, Citibank, na época quando eu morava na Irlanda. Mas marketplace em si era um mundo totalmente novo para mim. E quando você está entrando em algo novo, é normal você procurar alguém que já tenha percorrido esse caminho. A proposta era muito atraente. Eles prometiam uma consultoria premium, prometiam suporte prioritário, prometiam acesso direto ao mentor e prometiam cursos completos ensinando como usar as plataformas. Prometiam a criação da loja e prometiam também uma seleção de produtos vencedores. Basicamente, a mensagem da mentoria era: você não precisa descobrir tudo sozinho, nós vamos encurtar o caminho para você. E convenhamos, para mim que estava começando, parecia incrível. Porque o que todo iniciante quer não é ficar meses perdendo tempo, se sentindo perdido para entender tudo. Ele quer evitar erros, quer economizar tempo, quer ter alguém para responder perguntas quando surgir um problema. E esse era o meu pensamento, sabe? E é exatamente aí que muitas ofertas se tornam perigosas, porque a gente se torna cego em algumas situações, porque elas vendem a sensação de segurança, elas vendem a ideia de que alguém já fez todo o trabalho difícil por você, mas existe uma diferença enorme entre a promessa bem construída e uma entrega de qualidade. Hoje eu percebo que o erro não foi acreditar que a mentoria poderia me ajudar, porque eu acredito que uma boa mentoria pode acelerar sim muitos resultados. Mas o meu erro foi acreditar nas promessas antes de analisar a qualidade da entrega, antes de fazer perguntas específicas. E essa é uma das maiores lições que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Uma página de vendas pode ser excelente, com um discurso pode ser super convincente. Uma promessa pode parecer perfeita, mas nada disso garante que você vai receber o que te foi prometido. E os sinais que mostravam isso começaram a aparecer muito mais rápido do que eu imaginava. Os primeiros sinais vermelhos não apareceram quando eu comprei a mentoria. Até então estava tudo perfeito. Eles apareceram quando eu comecei a consumir o conteúdo.
E isso é algo que eu gostaria que mais pessoas entendessem, porque muitos cursos parecem incríveis no YouTube e na página de venda. O problema é o que acontece depois que você faz a compra, depois que você entra no curso. Logo nas primeiras aulas eu comecei a perceber que o conteúdo era muito mais superficial do que parecia. Os vídeos mostravam exatamente o que fazer, mas raramente explicavam o porquê. E essa é uma enorme diferença para fazer você dependente daquela pessoa, daquele conteúdo. Porque qualquer pessoa consegue gravar um vídeo mostrando onde clicar, mas ensinar alguém a tomar decisões sozinhos aí é outra história. O primeiro alerta veio quando eu comecei a seguir os tutoriais para criar os meus anúncios. Eu fazia exatamente o que estava mostrando nas aulas, passo a passo, sem pular nada, e mesmo assim os meus anúncios ficavam incompletos. Eu tinha problemas para poder subir esses anúncios. Faltavam informações, faltavam explicações, faltava um contexto. E aí eu fazia o que qualquer aluno faria, né? Eu perguntava, mandava perguntas, só que as respostas normalmente eram bem vagas, sabe? Bem genéricas. Ou simplesmente não respondiam dúvidas que eu realmente tinha. E isso me fez perceber uma coisa muito importante. Existe uma enorme diferença entre suporte e atendimento. Responder uma mensagem não significa ajudar alguém. Um bom mentor não responde apenas perguntas. Ele resolve os seus bloqueios. Ele identifica onde você está travando. Ele adapta a explicação ao seu problema. Porque cada aluno chega com uma mentalidade e uma realidade diferente. E foi aí que eu comecei a perceber um outro problema. O acompanhamento praticamente não existia. A promessa era de acesso direto, suporte prioritário, consultoria premium, mas na prática eu sentia que eu estava consumindo um curso gravado e tentando descobrir todo o resto sozinha. E eu quero deixar uma dica muito importante para você que pode estar pesquisando por cursos e mentorias. Antes de você comprar, pergunte exatamente como funciona o suporte. Quem é que responde às dúvidas? Em quanto tempo? As respostas são personalizadas ou eu vou conversar com um robô? Existe uma análise específica do meu caso? Porque muitas pessoas compram acreditando que terão acesso ao mentor, mas acabam recebendo apenas respostas prontas e genéricas. E quando isso acontece, você percebe que não comprou uma mentoria, comprou apenas acesso a vídeos. E foi nesse momento que eu comecei a sentir que havia uma diferença enorme entre o que me foi prometido e o que estava sendo entregue. Mas o maior choque ainda está por vir. Porque o momento em que eu realmente comecei a questionar tudo foi quando a minha loja foi entregue. Porque até aquele momento eu ainda pensava, poxa, talvez eu só preciso assistir mais vídeos, conversar com outros alunos, talvez eu ainda não tenha entendido o método e talvez o problema seja eu, né? É assim que a gente costuma pensar. Mas quando eu comecei a analisar os produtos que tinham sido selecionados para minha loja, algumas coisas não faziam muito sentido, sabe? Eu encontrei produtos extremamente saturados, com nichos extremamente competitivos e produtos que já estavam sendo vendidos por centenas de vendedores com margens baixíssimas. E o exemplo que mais ficou marcado na minha cabeça foram as bolas de decoração da árvore de Natal. Gente, em fevereiro, quem vai comprar? E eu lembro de olhar para aquilo e pensar, cara, quem está procurando decoração de Natal em fevereiro? Qual é a lógica dessa escolha? Aonde está a análise dessa demanda? Eu posso ver? Aonde está a análise da sazonalidade desses produtos? Aonde está a estratégia? E é aqui que eu preciso explicar uma coisa muito importante. Eu não era especialista em marketing, em marketplaces naquela época, mas eu também não estava começando do zero. Eu já paguei por consultorias, eu já paguei por mentorias, eu já tinha trabalhado na Meta, eu já tinha passado pelo PayPal, eu tenho bastante experiência já como eu trabalhei no Citibank, eu sempre tive envolvida com marketing, negócios e desenvolvimento de produtos. Então, mesmo sem dominar o mercado brasileiro, eu sabia reconhecer quando uma decisão não tinha lógica e estratégia por trás. E quanto mais eu analisava, mais surgiam perguntas. Mas existe outra coisa que me chamou ainda mais atenção. Quando finalmente fui adicionado ao grupo de alunos, eu imaginei que seria um ambiente para trocar experiências, compartilhar dificuldades, né? Aprender com quem já estava conversando, com quem já tinha feito vendas, criar um networking, né? Porque é isso que você procura no início. Mas não. As conversas entre os alunos eram completamente limitadas.
Não existiam calls semanais para discussão, não existiam encontros para trocar experiência, você ficava totalmente inclusa ao mentor. E não existia aquele ambiente de comunidade que eu esperava encontrar dentro de uma mentoria. E isso acabou criando um efeito psicológico muito interessante, porque ao mesmo tempo em que você não conseguia conversar com outros alunos para validar suas dúvidas, eu via constantemente nas redes sociais o mentor postando vídeo mostrando placas, conquistas e supostos resultados extraordinários dos alunos. 50 mil em vendas, 100 mil em vendas, 200 mil em vendas. E aos poucos eu começava a pensar, cara, o problema deve ser eu. Eu que sou o problema aqui. Será que todo mundo está conseguindo fazer dinheiro com essa estratégia menos eu? Será que eu sou a única pessoa que não entendeu? Será que eu sou a única pessoa que estou vendo um problema aqui? E essa é uma armadilha psicológica muito poderosa. Porque quando você começa a acreditar que o problema é você, pronto, você para de questionar a estratégia. Você para de questionar a entrega. Você para de analisar os fatos e passa a procurar defeitos apenas em si mesmo. E hoje eu entendo que uma prova social lá no Instagram, no YouTube, não prova que o método funciona para todo mundo. Toma muito cuidado com isso. Ela apenas prova que alguém teve resultado. E são coisas completamente diferentes. Por isso, uma das maiores lições que eu aprendi perdendo dinheiro nessa mentoria, foi nunca aceite uma recomendação apenas porque ela veio de uma autoridade. Entenda a lógica por trás. Peça explicações, questione, analise os dados. Lembra que você investiu o seu dinheiro. Porque quando uma estratégia é realmente boa, ela consegue sobreviver às perguntas difíceis. Então, o seu mentor vai saber te responder. Mas o maior problema não era os produtos, não era o suporte, não era respostas genéricas. O maior problema era algo que quase ninguém mencionava. A estratégia inteira era baseada em pegar produtos da Shopee e revender na Amazon. Presta atenção, hein? E quando você está começando, isso pode parecer genial. Eu pensei, não vou precisar de estoque, não vou precisar comprar produto, não vou precisar investir muito, a barreira de início é muito pouca, é só eu pegar, anunciar e vender. Parece simples, talvez até simples demais. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem é que está assumindo o risco dessa operação? Você. Vamos imaginar aqui um cenário. Você vende um produto na Amazon, recebe o pedido, compra, vai lá na Shopee e compra para entregar para o cliente. E espera que tudo aconteça perfeitamente. Mas e se o vendedor da Shopee atrasar? E se ele cancelar o pedido? E se o envio do produto for errado? E se o código de rastreamento não atualizar? E aí? E se o cliente não receber? E se o produto chegar danificado? Quem recebe a reclamação? Você. Quem recebe a avaliação negativa? Você. Quem vai perder dinheiro? Você. Quem vai perder reputação? Você. E foi aí que eu comecei a perceber uma coisa que ninguém estava me explicando. Muitas dessas estratégias são vendidas destacando apenas os benefícios, mas raramente elas explicam o risco. E todo negócio tem risco. Quando alguém apresenta uma oportunidade mostrando apenas um lado positivo, isso deveria acender um alerta imediatamente na sua cabeça. Porque negócios reais possuem vantagens e desvantagens, possuem oportunidades e problemas, possuem ganhos e responsabilidades. Outro ponto que me incomodava era a dependência total de terceiros. Porque você não controla o estoque, tá? Você não controla a qualidade, você não controla a embalagem, você não controla o envio e você não controla o prazo. Você não controla praticamente nada. Mas continua sendo responsável por tudo ao mesmo tempo. E ainda existe algo mais importante. Pelo que eu pesquisava na época, essa prática podia gerar problemas com as próprias plataformas. Se uma plataforma entende que você está utilizando outra plataforma de forma inadequada ou descumprindo políticas operacionais, a sua conta pode ser limitada ou encerrada. E, para mim, aquilo começou a me dar uma sensação muito ruim, galera. Sabe quando algo parece funcionar no papel, mas você consegue enxergar um monte de problema no futuro? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu percebi que eu estava sendo apresentada a uma oportunidade.
mas ninguém estava me mostrando os riscos operacionais por trás dela. Tem gente fazendo dinheiro? Tem, mas a que custo? E isso me ensinou uma lição muito valiosa para minha jornada. Quando alguém te apresentar um negócio, uma oportunidade de negócio, não pergunte primeiro quanto que você pode ganhar. Pergunte o que pode dar errado. Quem assume o prejuízo? Quais são as regras da plataforma? Quais são os riscos operacionais? Porque é muito fácil vender sonhos. Difícil é falar dos problemas. E são justamente os problemas que determinam se o negócio é sustentável ou não. Foi nesse momento que eu decidi confiar nos meus instintos. Em vez de seguir o caminho que não fazia sentido para mim, eu resolvi largar esse mentor de lado e estudar profundamente o Mercado Livre e construir uma operação baseada em algo que eu entendesse, controlasse e pudesse sustentar a longo prazo. Depois de tudo o que aconteceu, eu comecei a me perguntar uma coisa. Será que existiam sinais que eu poderia ter identificado antes da compra? E a resposta é sim. E hoje, olhando para trás, existem alguns padrões que eu vejo repetidamente em promessas que parecem boas demais para ser verdade, que esses gurus vendem. E eu quero compartilhar isso porque talvez você esteja pesquisando um curso ou mentoria nesse exato momento. O primeiro sinal é a promessa de faturamento. Se alguém está prometendo que você vai fazer 10 mil por mês, 20 mil por mês, 50 mil por mês ou qualquer valor no Mercado Livre ou qualquer marketplace, para e pensa. Como uma pessoa pode saber quanto você vai vender? Ela não conhece seu capital. Ela não conhece a sua experiência. Ela não conhece a sua capacidade de execução. Ela não conhece o seu mercado. Ela não conhece os seus produtos. Negócios não funcionam assim. Corre! Nenhum médico sério promete exatamente quantos anos você vai viver. Nenhum personal trainer sério promete exatamente quantos quilos você vai perder. E nenhum mentor sério deveria prometer quanto que você vai faturar. O segundo sinal é o excesso de prova social. E aqui eu preciso tomar cuidado porque prova social não é necessariamente ruim não, tá? Mas o problema é quando ela substitui a educação. Você vê vídeos da pessoa faturando 50 mil, 100 mil, 200 mil, postando stories, postando reels. E você vê crianças de 10 anos supostamente ganhando mais dinheiro que muito adulto. Você vê prints, depoimentos, histórias, porque o meu mentor usava o filho dele para dizer que fazia 10 mil por mês. E tudo isso é feito para ativar uma parte muito específica do nosso cérebro. A parte que pensa, pô, se uma criança de 10 anos conseguiu, eu também consigo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quantas pessoas compraram essa mentoria e não tiveram resultado? Porque você está vendo apenas os vencedores, nunca os desistentes, nunca os prejuízos e nunca os erros. O terceiro sinal é quando a conversa gira em torno de vendas e não de lucro. Hoje isso me incomoda muito, porque agora que eu estou vendendo no Mercado Livre, eu entendo completamente a diferença. Alguém pode mostrar um print, cara, de 10 mil reais em venda. E isso impressiona. Uau, 10 mil reais. Mas sabe o que aquele print não mostra? Quanto que foi gasto em produto? Quanto que foi gasto em taxa? Quanto que foi gasto em anúncios? Quanto que foi gasto em logística? Quanto ficou de lucro? Na prática, meu amigo, uma pessoa pode faturar 10 mil e sobrar muito pouco, ou até perder dinheiro. Eu mesma já expliquei em outros vídeos que o faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. E o quarto sinal é a promessa da loja pronta. Essa é uma das mais perigosas, porque ela vende uma ilusão muito confortável. A ideia de que alguém vai escolher os produtos por você. Nossa, já vou conseguir, já vou chegar vendendo. Monta tudo para você, configura a loja inteira. E depois é só esperar as vendas acontecerem. Uhul! Mas negócios não funcionam dessa forma, galera. Você precisa levar isso a sério. Cada pessoa tem um orçamento diferente, uma tolerância ao risco diferente, objetivos diferentes, capacidade de investimento diferente. Por isso, nenhum mentor sério consegue garantir resultados iguais para todo mundo. E esse talvez seja a maior lição de todo esse vídeo. Quem está focado em educação ensina você a pensar. Quem está focado apenas em vender uma promessa, tenta fazer você sonhar, porque quando alguém promete resultados financeiros específicos, normalmente não está te vendendo educação, está te vendendo emoção, e emoção vende muito mais rápido do que realidade.
O problema é que a realidade sempre chega depois. A conta vem. E se você está pensando que talvez eu só tenha tido uma experiência ruim e azarado na escolha da mentoria, eu preciso compartilhar com você uma conversa que eu tive recente. 3 dias atrás, eu tive uma conversa com uma mentorada que ela me confessou durante a mentoria e ela foi me contando a história, eu comecei a perceber várias semelhanças. Ela simplesmente investiu R$ 2.800 em uma mentoria de um mentor aí do YouTube. E qual era a promessa? A mesma história que vemos em muitos anúncios: loja pronta, produto selecionado, método validado. E a promessa? Faturar R$ 20.000 por mês. E assim, como aconteceu comigo, ela acreditou que estava comprando um atalho para evitar erros. Só que quando ela começou a analisar a loja que recebeu, encontrou vários produtos extremamente saturados, produtos que já estavam sendo vendidos por uma quantidade enorme de concorrentes, produtos sem diferencial, produtos que qualquer pessoa poderia encontrar com uma simples pesquisa. Mas o que mais me chamou a atenção não foram nem os produtos, foi o curso. Preste atenção. Durante a conversa, ela comentou que algumas das aulas pareciam antigas, que clica, aparece um vídeo no YouTube, né? Então, ela começou a investigar, né? Fazer pesquisa e descobriu que parte do conteúdo havia sido gravado anos antes. Algumas aulas faziam referências a estratégias, interfaces e processos que já não refletiam a realidade do Mercado Livre. Pensa comigo por um minuto. O comércio eletrônico muda cada semana, gente. As plataformas mudam, o algoritmo muda, as políticas mudam, os concorrentes mudam, o comportamento dos consumidores mudam. Então, imagina você tentar competir em um mercado de 2026 utilizando estratégia gravada de 2017. É como tentar usar um mapa antigo para navegar em uma cidade que foi completamente reconstruída. Você entende? E quando ela começou a questionar essas inconsistências, a reação que recebeu não foi exatamente uma explicação. Foram o quê? Defensivas. Ah, o problema é seu, agora que você pagou, a responsabilidade da loja é sua. E as perguntas eram desviadas. E isso me fez perceber algo importante. Um profissional sério não tem medo de pergunta, pelo contrário. Ele consegue explicar as suas decisões, ele consegue justificar a sua estratégia, ele consegue mostrar a lógica por trás de todo esse ensinamento. E foi nesse momento que eu percebi que a minha experiência não era um caso isolado. Provavelmente já aconteceu com você ou com algum familiar seu, porque existem muitas pessoas comprando promessas atuais e recebendo conteúdos que ficaram presos no passado. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E essa talvez seja uma das verificações mais importantes que você precisa fazer antes de comprar qualquer curso. Quando aquele conteúdo foi atualizado pela última vez? Essa é uma pergunta que você precisa fazer antes de comprar. Porque se o mercado evoluiu e o curso não evoluiu junto, quem vai pagar essa conta é o aluno. E em marketplaces, estratégias antigas podem custar muito caro para você. Depois de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão muito simples. Eu tinha 2 opções. A primeira era continuar procurando alguém que me entregasse uma fórmula pronta, e a segunda era assumir a responsabilidade de entender como esse negócio realmente funcionava. E foi aí que eu decidi fazer algo diferente. Em vez de ficar pulando de curso em curso, eu comecei a estudar o Mercado Livre de uma forma obsessiva. E quando eu digo obsessiva, eu tô falando sério, eu sou virginiana, eu fiquei obcecada. Eu passei horas analisando o concorrente, comparando vendedores, estudando categorias, entendendo as taxas, aprendendo sobre a reputação, conversão, margem, análise de dados, fluxo de caixa, logística, SEO dentro da plataforma. Por quê? Eu queria entender o porquê das coisas. Não apenas copiar o que alguém estava fazendo ou me dizendo para fazer. Porque uma coisa que eu aprendi trabalhando com marketing e desenvolvimento de produtos é que copiar uma estratégia sem entender a lógica por trás dela é uma das formas mais rápidas de fracassar. Quando você entende a lógica, aí você consegue se adaptar. Quando você apenas copia, você fica dependente de alguém para te dizer o próximo passo, você se sente perdido. E eu não queria depender de ninguém. Então, eu comecei a montar o meu próprio plano de negócio. Definir quanto de dinheiro eu tinha disponível, quanto eu estava disposta a arriscar, qual seria o meu modelo operacional, porque tem vários. Quais produtos fariam sentido para mim, porque você precisa gostar, você precisa ter paixão por aquilo. Quais riscos eu estava disposta a assumir? E, principalmente, como eu construiria uma operação sustentável?
E aí, durante essa pesquisa, eu encontrei a C7. Mas o interessante é que quando eu encontrei a plataforma da C7, eu já não estava mais procurando alguém para pensar por mim. Eu estava procurando por ferramentas e fornecedores para executar o plano que eu tinha criado. E isso muda tudo. Porque quando você sabe o que você está procurando, fica muito mais difícil cair em promessas vazias. Em poucos dias, eu já estava estruturando a minha operação toda. Em 2, 3 dias. Escolhendo meus produtos, criando os meus anúncios, organizando os meus processos. E aí, eu comecei a vender. As minhas primeiras vendas chegaram em apenas 3 dias. Mas o mais importante não foi o fato de eu ter vendido. Foi o fato de eu entender exatamente por que aquelas vendas estavam acontecendo. Porque elas não vieram de fórmula mágica. Elas não vieram de um produto secreto, de uma receita secreta. Elas não vieram de um guru. Vieram de um estudo, de um planejamento e execução. E essa talvez seja a maior lição desse vídeo. Porque o objetivo de uma mentoria, de um curso ou de qualquer conteúdo educativo não deveria ser ensinar você a copiar e colar. Não te dar o peixe, mas te ensinar a pescar. Entendeu? Ensinar você a pensar. Porque as plataformas mudam, daqui a 6, 7, 8 meses é outra coisa. Os mercados mudam, as estratégias mudam, mas a capacidade de analisar, tomar decisão e resolver problemas continua valendo para qualquer negócio. E quando você aprende a pensar, ninguém consegue vender uma promessa vazia para você. Você entende? Se existe uma coisa que eu espero que você leve desse vídeo, é que nem tudo que parece uma oportunidade realmente é. Hoje eu entendo que o problema não foi apenas investir o dinheiro. O problema teria sido continuar acreditando em algo que não fazia sentido apenas porque alguém se apresentava como especialista. Porque a verdade é que nem todo mentor é especialista. Nem toda promessa é verdadeira. E nem todo faturamento é lucro, não se esqueça disso. Principalmente no mundo dos marketplaces. Hoje eu vejo alguém mostrando lá no Instagram 10 mil, 20 mil, 50 mil reais em venda. A primeira pergunta que vem na minha cabeça, ok, e quanto que sobrou? Qual é o seu lucro? Qual é a porcentagem do seu lucro? Porque agora eu entendo algo que ninguém me explicou quando eu estava começando. As vendas impressionam, galera. O lucro constrói empresas. E existe outra lição que eu aprendi de forma mais difícil possível. Nunca entregue completamente a sua capacidade de pensar para outra pessoa. Faça perguntas, questione, analise números, procure entender a lógica por trás das estratégias, porque uma boa educação não cria seguidores. Ela cria pessoas capazes de tomar decisões sozinhas. E olhando para trás, hoje eu não vejo aqueles 1.400 como dinheiro perdido. Eu vejo como uma das lições mais caras da minha jornada. Foi uma experiência frustrante? Foi. Foi uma experiência que me fez perder tempo, semanas? Foi. Mas também foi uma experiência que me ensinou a analisar promessas com mais cuidado e fazer perguntas melhores e construir o meu próprio caminho. E talvez essa tenha sido a parte mais valiosa de tudo, porque foi justamente essa experiência que me motivou a criar esse canal. Um lugar onde eu posso compartilhar não apenas os meus acertos, mas também os meus erros, para que outras pessoas não precisem aprender tudo da forma mais difícil. E se esse vídeo impedir uma única pessoa de gastar dinheiro em uma promessa vazia com um desses gurus, sem fazer a devida análise antes, então esse vídeo já valeu a pena. Muito obrigada por assistir até aqui.